Tudo bem com vocês? Há um tempinho já que a gente não grava o podcast A Cada Dia Uma Nova Habilidade. Passei por um período aí meio acometido por uma simples doença, né? Mas nesse período de Covid-19 a gente precisa se resguardar o máximo possível, principalmente para manter a saúde em equilíbrio. E aí, por conta disso, o nosso projeto ele ficou um pouquinho empacado durante uma semana, sem nenhum podcast novo. Mas hoje a gente retoma. A gente retoma as gravações, as edições e as publicações diárias até o próximo final do mês de abril, tá? Trazendo para vocês hoje a competência 3, habilidade 10, tá? A competência 3, habilidade 10. A habilidade 10 trabalha com reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Essas sinestésicas vêm com C, não com S, como a figura de linguagem sinestesia, como muitos aí devem ter pensado. Primeiro, entender o que seria a necessidade sinestésica. A sinestésica com C vem de cinemática. Cinemática, como a função física, é necessariamente a função do movimento. E aí a primeira coisa que vem associada é a relação direta com o sentido humano, que é o sentido da visão, e um outro sentido, por que não dizer, que é o da audição. Tudo que gera movimento vai gerar uma transição, certo? Dentro da perspectiva da visão do indivíduo referente e referencial, quanto também da audição do indivíduo referencial e do referente. E aí a gente percebe que essa movimentação de inércia está muito relacionada a hábitos corporais. Por exemplo, na aula passada falamos um pouco mais de dança e as relações das danças com o folclore, com a história do Brasil, com a história da religião, com a cultura e itens afins. No podcast de hoje a gente vai falar um pouco mais dentre essas necessidades sinestésicas com as necessidades corporais. E aí a gente relativiza a questão dos esportes, dos hábitos importantes de manutenção de uma vida saudável, equilibrada e principalmente como é que a gente pode correlacionar isso às questões do Enem. O Enem vem cobrando bastante questões relativas a modalidades esportivas. Por exemplo, no Enem 2010 ocorreu uma questão sobre 3 jogadas especificamente relacionadas com o vôlei, né? O bloqueio, a manchete, o corte, o levantamento. Nós temos isso também atrelado ao futebol, né? Com o escanteio, lateral, tiro de meta. E temos isso atrelado a qualquer tipo de modalidade esportiva. Então, as diferentes formas e óbices das modalidades esportivas costumeiramente vêm a ser cobradas nessa habilidade 10, embora seja uma das habilidades com menor índice de queda dentro das provas do Enem, e quando caem normalmente questões de nível considerado fácil, né? Mas são essas questões de nível fácil que na verdade possuem a maior pontuação atrelada ao TRI. Se você se equivoca numa questão dessa de nível fácil, em que boa parte dos candidatos vão acertar a questão, o seu TRI cai drasticamente. Então a gente não pode se equivocar numa habilidade como essa, tá? Lembre-se sempre disso. E aí a gente atrela isso também a noções de hábitos corporais, como por exemplo a questão dos exercícios físicos, de alimentação saudável e itens afins, que de certo modo complementam a ideia dessa habilidade número 10, que vai ser obviamente uma das mais curtas aqui do nosso podcast. Então é isso, não deixe de nos acompanhar todos os dias. Novamente, a partir de hoje nós vamos continuar o nosso projeto, o projeto A Cada Dia Uma Nova Habilidade, até chegarmos à habilidade 30, compreendem? Espero que vocês curtam, espero que vocês acessem o nosso blog, acompanhem a nossa apostila, tá? E principalmente, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, @mario.v.maciel, @redacal360, do nosso outro projeto, né? No caso do nosso outro podcast, e @retacursos. É isso aí, minha gente. Bons estudos, um forte abraço.